Legal, pessoal, seja muito bem-vindo ao Teu Lugar. O tema deste vídeo é dízimo. Eu quero trazer para vocês aqui uma série de textos que vão explicar sobre esse tema. Algumas pessoas não vão gostar do que eu vou falar aqui, mas isso é muito importante e hoje nós vamos teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar de hoje. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para que você receba aí de antemão os nossos vídeos e você fique aqui inteirado com aquilo que nós postamos aqui no Teu Lugar, tá bom? Hoje eu quero falar para você sobre o dízimo e muito mais do que isso, eu quero responder uma questão que muitos me perguntam aqui, é se é obrigatório o cristão entregar o dízimo, ou seja, de tudo que você ganhar, a 10ª parte você deve contribuir na igreja ou para as coisas do Senhor ou para o reino de Deus. É obrigação do cristão entregar o dízimo e eu vou tentar aqui trazer para você, à luz das escrituras, o que eu entendo sobre isso. Como eu já falei, alguns não vão gostar do que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas eu quero procurar ser o mais bíblico possível, ser exegético, usar as regras da hermenêutica para que a gente não faça nenhum tipo de exegese e não coloque nenhuma interpretação da nossa carne aqui nos textos bíblicos. Eu quero trazer um panorama para vocês, uma teologia bíblica que vai mostrar desde o começo do Antigo Testamento até o Novo Testamento o que a palavra de Deus fala sobre o dízimo. Vamos começar então em Gênesis capítulo 14, quando Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. Todos conhecem esse texto. Abraão sai de uma guerra com o despojo da guerra e agora ele vai até Melquisedeque porque Deus o abençoou, inclusive Melquisedeque o abençoou. Ele entrega o dízimo de tudo o que ele tinha ganhado ali. Então esse texto é o primeiro texto bíblico que fala sobre o dízimo, está em Gênesis 14, versículo 20. Posteriormente, o neto de Abraão, Jacó, faz um voto de entregar o dízimo também em Gênesis 28, do versículo 20 ao versículo 22. Ele pede a Deus que o abençoe na jornada que ele iria empreender e que se Deus desse para ele roupa e pão, que ele entregaria ao Senhor o dízimo de tudo o que ele ganhou. A Bíblia não mostra onde que ele entregou, como que foi feita essa contribuição. A Bíblia só mostra que Jacó fez um voto de entregar o dízimo e isso está registrado em Gênesis capítulo 28. Esses dois textos, alguns dizem assim, veja, o dízimo precede a lei, ele está anterior à lei, por isso deve ser observado. Irmãos, nós precisamos fazer uma pergunta para o texto. Quando você estuda exegese, a primeira pergunta que você faz para o texto é o seguinte: esse texto é um texto descritivo ou um texto normativo? Ou seja, ele traz ali uma descrição do que aconteceu e do que Abraão fez, do que Jacó fez, ou ele traz uma norma para que todo mundo que está lendo aquele texto execute também a mesma coisa que eles fizeram. E se você fizer essa pergunta para o texto de Gênesis 14 e Gênesis 28, você vai ver que é um texto descritivo, que descreve o que Abraão fez e o que Jacó fez. É, na verdade, um grande modelo, mas não há uma norma ali que nós devemos observar esse texto tem que ser também como norma para nós. Mas, na verdade, é um grande modelo. Posteriormente, você vai ler Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Você vai ver que Deus instituiu o dízimo na lei. Então Deus coloca para o povo de Israel a obrigatoriedade de entregar o dízimo para a tribo de Levi. Os filhos de Levi, e mais especificamente os da linhagem de Arão, eles contribuíam com o seu serviço no templo. Eles serviam ao Senhor no templo com o sacrifício, servindo ao Senhor com a adoração. Então esses sacerdotes e levitas, eles eram supridos pelas outras tribos que entregavam o dízimo para a tribo de Levi. Então as outras 11 tribos tinham a obrigação pela lei que Deus deu a Moisés para que eles suprissem a tribo que não tinha herança na terra. Todas as outras tribos tinham herança na terra que Deus prometeu. Mas a tribo de Levi, a herança era o Senhor. Eles trabalhariam para o Senhor e eram sustentados por aqueles que contribuíam com o dízimo. O dízimo, irmãos, não era só daquilo que eles ganhavam. Tinha vários tipos de dízimo na lei. O dízimo do terceiro ano, o dízimo do final do ano, do final da colheita. Era uma série de dízimos que o povo de Israel tinha a obrigação de entregar.
Com o passar do tempo, entrou a monarquia, Saul, Davi, depois Salomão, a divisão do reino. E quando o povo de Deus foi dominado por outros povos, a prática do dízimo foi um pouco complicada para eles continuarem cumprindo toda a lei que Deus tinha dado para eles, visto que eles estavam dominados, primeiro pelos assírios, depois pelos babilônicos. Você conhece a história que Nabucodonosor entrou no templo e destruiu todo o templo. E como o judaísmo é uma religião que é centrada no templo, eles não tinham um lugar para poder adorar e a prática do dízimo ficou um pouco debilitada por conta dos domínios dos impérios que dominaram o povo de Israel. Então depois do povo babilônico veio o Império Medo-Persa e o Império Persa. O Império Persa já deixou uma certa liberdade para o povo de Deus para poder voltar para Jerusalém e Judá para reconstruir o templo. Aí você conhece as comitivas de Zorobabel, Esdras e Neemias, que foram reconstruir o templo. Nessa época entra alguns profetas muito importantes, que são os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, que são profetas pós-exílio, ou seja, depois do cativeiro da Babilônia, agora com o domínio medo-persa e o domínio persa um pouquinho mais aliviado daquela pressão de Nabucodonosor, eles agora podem reconstruir e esses profetas se levantam para falar para o povo retomar a prática que Deus havia dado para eles. Então Ageu fala assim: olha, vocês estão morando agora já há 16 anos aqui e não reconstruíram a casa do Senhor, mas as suas casas estão apaineladas, estão de fino acabamento. Nós devemos contribuir com a casa do Senhor, devemos construir a casa do Senhor. E vem agora o profeta Malaquias, que esse é o texto que você mais conhece sobre o dízimo. Malaquias 3, do versículo 8 ao versículo 12. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: e que te roubamos? Dos dízimos das ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Falando rápido aqui, porque esse texto já está até decorado. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, mas vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o devorador. Eu vou colocar aqui para você, é só você clicar aqui, você vai ver. Eu não quero falar sobre o devorador hoje, eu quero falar sobre a obrigatoriedade do dízimo. E agora você vê Malaquias dizendo assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Veja, esse texto já não é mais um texto descritivo. Agora esse texto é um texto normativo. Porém, temos que fazer outra pergunta para o texto. Para fazer uma exegese correta, usando as regras de hermenêutica, você tem que perguntar qual que é o contexto histórico e cultural que esse texto foi escrito. Para quem foi escrito, em que época foi escrito. Então esse texto foi escrito por Malaquias, um profeta pós-exílio, que chamava o povo a voltar a contribuir no templo. Ainda estamos no Antigo Testamento e Malaquias ainda está falando com o povo judeu, o povo que tinha a obrigação pela lei que Deus deu a Moisés para contribuir na casa do Senhor com o dízimo, na reconstrução agora do templo, da glória da segunda casa. Então eles deveriam contribuir com o próprio dízimo na casa do Senhor. Então o profeta Malaquias ainda se dirige ao povo judeu. Não vemos ali ainda chegando o povo cristão, que só vai nascer no Novo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, pessoal, a gente vê Jesus comentando sobre o dízimo. E eu queria ler com você agora esse texto de Jesus falando sobre o dízimo em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Veja, Jesus está dizendo assim, olha, vocês precisam entregar o dízimo e vocês precisam cumprir os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mostrando que uma prática religiosa de regra apenas de entregar o dízimo, Jesus dá aqui uma nova interpretação para quem não estava entendendo o dízimo naquela época. Não adianta você dar o dízimo, mas você não tem misericórdia do seu irmão. Lembrando também que o dízimo que o povo judeu dava era para suprimento das viúvas, dos estrangeiros, dos órfãos. Assim era destinado também o dízimo. Então,
O povo agora de Deus recebe uma palavra de Jesus. Vocês são hipócritas porque vocês dão o dízimo das pequenas coisas aqui, mas vocês negligenciam as coisas mais importantes da lei, mostrando que tem coisa mais importante do que o dízimo na lei também. Agora Jesus fala assim, você deve fazer uma coisa sem omitir a outra. A pergunta a se fazer esse texto, fazendo também de novo aqui uma exegese, usando as regras da hermenêutica mais uma vez, é para quem Jesus está falando aqui? E se você ler no comecinho do texto, você vai ver aqui, ó, ai de vós, escribas e fariseus, mostrando o seguinte, Jesus está falando de novo com o povo judeu, que tem a obrigação de entregar a lei. Você vai me dizer assim, bispo, mas não é o Novo Testamento? Olha, ainda não é o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele não começa, irmãos, no nascimento de Jesus. O Novo Testamento começa na morte de Jesus. É só você ler Hebreus capítulo 9, versículo 17, e você vai ver que não pode haver e abrir um Novo Testamento vivendo ainda o testador. Então Jesus ainda vivo, ainda vivia no Antigo Testamento. Quando Jesus morre, morrendo o testador, abre-se então uma nova aliança que ele fez conosco, que é a aliança do Novo Testamento, né? E aí quando você vai no Novo Testamento, você vai ver também uma citação do dízimo em Hebreus. E aí quando você vê em Hebreus capítulo 7, ali a finalidade de Hebreus é mostrar a superior aliança que Jesus tem com o povo, muito maior do que a antiga aliança que Moisés tinha com o povo de Deus através da lei que foi dada no Sinai. Então a nova aliança de Jesus era muito superior e ele mostra isso no dízimo ali também, uma citação sobre o dízimo. Eu não vou entrar no detalhe de Hebreus capítulo 7 nesse vídeo aqui com vocês. Mas a questão, voltando à primeira questão, é obrigatório o cristão entregar o dízimo? Olha, irmãos, nós não vemos no Novo Testamento os cristãos com a obrigatoriedade de entregar o dízimo. Você não vê nenhum gentio que acabou de se converter ao cristianismo agora recebendo uma normativa de que ele deveria entregar o dízimo. Nós não vemos isso. Como eu já falei em Hebreus capítulo 7, mostra que a aliança de Jesus ela é muito superior do que aquela aliança que existia no Sinai. Por isso que você vai ver no Novo Testamento as ofertas do Novo Testamento muito maiores do que as ofertas do Antigo Testamento. Alguns vão dizer assim, o dízimo é do Antigo Testamento, então eu não vou entregar porque eu vivo no Novo Testamento. Bom, se você vive no Novo Testamento, então as ofertas são muito maiores do que a do Antigo Testamento. Você abrir em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4, você vai ver que eles davam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Você vê também em Atos capítulo 5, Ananias e Safira entregando parte do valor e mentindo ali, dizendo que entregaram tudo. Morreram por causa disso e alguns vão dizer assim, tá vendo? Morreram porque não entregaram. Não, na verdade eles morreram porque mentiram ao Espírito Santo. Pedro falou assim para eles, olha, se vocês conservarem esse valor com vocês, é de vocês não precisam fazer isso. Mostrando ali que não havia uma obrigatoriedade de todo mundo entregar suas casas também. Agora, se você pegar as cartas, você vai ver que Paulo diz da voluntariedade e do coração de entregar. 1 Coríntios capítulo 16, Paulo fala que cada um deve contribuir segundo a prosperidade. Veja, o dízimo se encaixa bem nesse modelo também, mas não é especificamente ali dizendo que é o dízimo. Paulo fala, cada um com a sua prosperidade, separe na sua casa, no primeiro dia da semana estarei com vocês e vou recolher as ofertas para levar para a Judéia. Era a oferta de Corinto para o povo pobre da Judéia. A gente vê em 2 Coríntios capítulo 9, o Senhor fala assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Veja ali, mais uma vez a gente vê a voluntariedade em entregar e não a obrigatoriedade de entregar. Falando também como a oferta do Novo Testamento ela é muito maior do que a oferta do Antigo Testamento, se você for em 2 Coríntios capítulo 8, você vai ver as igrejas da Macedônia separando ofertas para entregar também para o povo que estava precisando, e esse povo entrega as ofertas além das suas posses. Estudiosos dizem que eles eram capazes de pegar dinheiro emprestado para poder fazer e entregar as ofertas que Paulo havia ali solicitado para o povo que estava necessitado. Então, veja, o Novo Testamento,
ele mostra muito mais entrega do que o Antigo Testamento. Mas, irmãos, o Novo Testamento não mostra uma obrigatoriedade do cristão entregar o dízimo. Não há isso como norma no Novo Testamento. Eu sei que alguns não vão gostar do que eu estou falando agora, mas se você tiver algum argumento, eu peço que você comente aqui embaixo, mas comente com texto, porque realmente com texto ninguém vai conseguir mostrar uma normativa de que o povo cristão tem a obrigação de entregar o dízimo. Agora eu vou dizer uma coisa para você, eu sou dizimista, eu entrego o dízimo, né? Uma correção aqui quando alguém fala assim, eu vou dizimar, dizimar é aniquilar, essa palavra está equivocada e errada, então você vai entregar o teu dízimo, dizimar é completamente errado. Então quando você vai entregar o teu dízimo, mesmo sendo um cristão, isso está errado? Olha, não está errado. Se o próprio Deus colocou na lei para que as tribos suprissem a tribo de Levi, quem somos nós para falar que não pode fazer isso? Não há nenhuma proibição também na Bíblia para que o povo de Deus continue a fazer isso. Então, na nossa igreja, nós não obrigamos ninguém a entregar o dízimo, é uma prática nossa. Nós respeitamos as denominações que fazem essa obrigação como regra de fé da sua denominação. Mas, por exemplo, na nossa igreja não é essa obrigatoriedade de entregar o dízimo. Porém, a maioria do povo que frequenta a nossa igreja é um povo que entrega o dízimo com voluntariedade e com desejo de entregar. Nós temos uma frase, um jargão que ficou já conosco, é que o nosso desejo é muito maior do que a nossa obrigação. Eu não entrego o dízimo por causa da lei, eu não entrego o dízimo por causa do devorador que vai me devorar e vai acabar com a minha vida. Eu entrego o dízimo porque eu amo a obra de Deus e porque eu dou com alegria, eu contribuo até muito mais do que o dízimo na casa do Senhor. Então, a maioria dos nossos irmãos da nossa igreja, por exemplo, são dizimistas fiéis, mas ninguém é obrigado a nada. Uma coisa que também um alerta é que o Novo Testamento mostra que as ofertas eram sigilosas. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, Jesus fala que o que uma mão faz, a outra não deve ficar sabendo. É claro que não é literal, né? Você não precisa esconder a mão atrás para você entregar com a outra, uma mão não vê a outra. É uma metáfora para dizer o seguinte, olha, a oferta deve ser sigilosa. Eu respeito as igrejas que colocam o nome no envelope. Na nossa igreja nós não colocamos o nome no envelope do irmão, porque a gente crê que é uma relação do irmão com o próprio Deus. Para que eu vou querer saber quanto que ele ganha? Irmãos, vem comigo. É triste ver também algumas pessoas, alguns pastores que envergonham o evangelho de Cristo. Tem pastor que está buscando o dízimo na casa do irmão. Esses dias eu recebi uma pessoa na igreja que foi entregar R$100 na igreja que ele fazia parte. O pastor pegou os R$100 e disse assim para ele, olha, eu sei quanto que você ganha, viu? Eu acho que R$100 é muito pouco, você tem que entregar muito mais. Irmãos, a oferta deve ser voluntária, generosa, sigilosa. Irmãos, alguém vai dizer assim, é porque você não tem conta para pagar. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja relevante aqui na Praia Grande. Desde que começamos com 16 pessoas, hoje nós temos mais de 500 membros, desde o começo até hoje nunca foi obrigatório entregar o dízimo. Nós somos uma igreja muito próspera aqui na Praia Grande, as nossas contas são altíssimas, eu não vou nem falar aqui para não escandalizar, o nosso aluguel é altíssimo, o imposto aqui da nossa cidade é gigantesco, nós temos 12 ar-condicionados na igreja, você imagina a nossa conta de luz como é que vem, nós pagamos todas as nossas contas em dia, com uma contribuição inteligente, racional e voluntária de pessoas que amam a obra de Deus. Então, fica aqui a minha opinião, eu vou cravar aqui a minha opinião para vocês no final do vídeo. Eu não creio que o dízimo seja obrigatório para o cristão. Porém, eu creio que todo cristão deve entender que a melhor forma de contribuição na igreja é através do dízimo. Ninguém dá mais e ninguém dá menos. Todo mundo no mesmo condomínio. Se você mora num apartamento de um dormitório, você paga o seu condomínio no apartamento de dormitório. Se você mora no 3 dormitórios, já é um pouquinho mais, porque a sua prosperidade é um pouquinho maior. Quem mora na cobertura paga um pouquinho mais. E assim todo mundo contribui com o condomínio. Da mesma forma, os cristãos hoje em dia devem ser inteligentes, racionais e generosos para contribuir na obra de Deus, para que o reino de Deus cresça e apareça em nome de Jesus. Fica aqui a minha opinião. Se você não gostou, não tem problema nenhum. Se você quiser rebater com um comentário em vez de me xingar, coloque um texto
e faça refutação com um texto bíblico mostrando o que você pensa sobre isso, tá bom? Deus abençoe você, se inscreva no canal, curta a nossa página, siga a gente no Instagram, nosso site é teologaroficial.com.br, você é sempre muito bem-vindo aqui, Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, Teologar.